Agora 2h10 pelo horário de Brasília e na capital federal o dia foi de reunião, de discussão, reunião longa. 4 horas ali de reunião entre o presidente Lula e os ministros. No final dessa reunião toda para discutir preço dos alimentos, que o presidente Lula já prometeu que seria o foco desse ano no governo dele, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, saiu falando que o governo não vai congelar preço, vai dialogar com o mercado, o foco vão ser os produtos da cesta básica, mas definição a gente não tem nenhuma ainda não, né? João Pedro Melo, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, como dizem, né, aquela reunião que serviu bastante para discutir os assuntos, mas tudo certo e nada resolvido. Pelo seguinte, porque essa reunião tinha expectativa de apresentar medidas concretas a respeito do preço dos alimentos, mas isso não foi apresentado hoje. Ao contrário disso, a gente teve medidas de médio e longo prazo. O ministro Rui Costa destacou isso, principalmente reforçando que não serão congelados preços, que também não serão adotadas medidas que possam ser enxergadas como loucuras e que o governo vai, nesse momento, colocar a bola no chão ali para, de fato, adotar medidas de interesse, tanto dos produtores como também para fazer com que os alimentos cheguem com um preço mais acessível à mesa dos brasileiros. A gente teve essa reunião, então, que começou por volta de 9h40 da manhã, uma reunião um tanto quanto longa, participação do ministro Fernando Haddad, ministro da Agricultura Carlos Fávaro, da Agricultura Familiar Paulo Teixeira, além, claro, de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e do presidente da CONAB, Edgar Preto. Essa reunião já tinha ali uma série de propostas que foram apresentadas ao longo da semana pela própria CONAB, e essas propostas foram hoje dirigidas ao presidente Lula, mas ao que tudo indica, esse martelo a respeito do que vai ser adotado mesmo só vai ser batido na semana que vem. Uma das questões sugeridas hoje foi a criação do programa Rede Popular de Abastecimento. Ele vai funcionar como uma espécie de farmácia popular com a distribuição de alimentos mais baratos em comércios em áreas de periferia do país. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, quando falou com a imprensa agora há pouquinho, disse que o presidente Lula pediu para que sejam feitos ao longo da próxima semana levantamentos pelos ministérios para avaliar o preço dos alimentos aqui dentro, ou seja, no mercado interno brasileiro. Se esses preços forem mais altos do que no mercado externo, aí vai se diminuir a alíquota de impostos cobrada nesses alimentos. Uma outra proposta que entrou nessa negociação foi apresentada pela Associação Brasileira de Supermercados, que é o quê? Aquela retirada de uma espécie de taxa no uso do Vale Alimentação, ou seja, para quando o trabalhador utiliza o Vale Alimentação, é cobrada uma espécie de taxa, há a possibilidade de que isso seja tirado, mas também não está definido ainda. A gente tem também uma outra proposta que foi citada pelo ministro Rui Costa, né, de que essas avaliações sejam feitas constantemente e ao longo desse próximo ano. E eles falaram muito também, todos os 3 ministros que conversaram com a imprensa, inclusive Paulo Teixeira, destacando que a ideia é investir no Plano Safra desse ano. Plano Safra que é lançado normalmente no segundo semestre, ou seja, mais uma medida de longo prazo. Por que a gente está falando muito nesse tema? Obviamente porque o brasileiro tem sentido que o preço da alimentação, do setor ou das questões de alimentos e bebidas tem subido muito ao longo dos últimos meses, e isso tem levado à queda da popularidade do presidente Lula. E ele está preocupado com esse assunto. Nos bastidores do Palácio do Planalto ele fala muito a respeito disso e fala em resolver esse problema o mais rápido possível. Só que interlocutores do governo já dizem que não há solução mágica e que, portanto, é preciso adotar essas medidas de médio e longo prazo que começaram hoje a ser discutidas, mas a gente lembra que nenhuma delas, até o momento, foi de fato decidida. É isso, pessoal. Muito obrigada, João Pedro Melo. A gente continua conversando sempre com Brasília para saber se vai ou não resolver essa situação, se vai ter uma definição. Qualquer novidade, volte aqui. Fechado. Um abração, pessoal. Bom trabalho. Valeu.